Olá, amigos, tudo bem? Bem-vindos aí ao nosso rebatizado canal, né, Filosofia Online, no qual estamos tratando, nesse momento, da obra deste filósofo brasileiro incrível e sem precedentes, que é o Ailton Krenak. Nós estamos aqui nesse momento agora tratando do segundo capítulo. O primeiro capítulo é relativamente grande, muito maior do que o segundo e o terceiro. São 3 capítulos, portanto, 3 aulas são as necessárias para tratar de tudo que está nos 3 capítulos da obra, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do qual o capítulo anterior é o nome do texto grande, o primeiro capítulo é o nome do livro, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Agora, então, entraremos com o segundo capítulo. Eu sou o professor Johnny Tokarski e estamos dando início agora à nossa aula aí sobre o Ailton Krenak, o segundo capítulo do texto, que é menor. Aqui está o Ailton Krenak com seu Ideias para Adiar o Fim do Mundo, filósofo contemporâneo do século XX, que está tratando de uma coisa terrível, né, acima de tudo, que é o fim da vida na Terra, o fim do mundo, que está cada vez maior e mais acelerado, representado muito bem nessa terrível imagem aqui, nessa incêndio lá no Pantanal. Apesar de existirem incêndios, sim, que acontecem espontaneamente, eles são muito agravados pela ação do homem direta, de ir lá e tacar fogo, fazer uma fogueira, alguma coisa assim, queimar para matar mesmo de propósito, para estender campos de pecuária, sendo que tem campos sobrando espaço, para bois e outros animais, por exemplo, e também a ação da Terra toda, que aqueceu o mundo de vez e aumentou a seca e a chance de pegar fogo, então, né? Seca muito mais rápido a umidade do mato, né? E vira um fogo incontrolável. A obra é Ideias para Adiar o Fim do Mundo, esse pequeno livro, livro de bolso, né, bem pequenininho, apenas 3 capítulos, os 40 e poucas páginas, né, do Ailton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do qual o texto está disponível para vocês aqui embaixo. Podem pegar aqui do canal Filosofia Online, para vocês, que é o mesmo, né? Se vocês comprarem esse livro que é bem baratinho ou pegarem aqui, é a mesma coisa, né? É o que eu estou trabalhando com vocês o tempo todo aqui, mostrando para vocês. Então, vocês não precisam gastar dinheiro. Se não quiserem, eu estou dando a vocês, né? O texto que está no link azul aqui do Google Drive, é só clicar, eu deixei como qualquer pessoa com o link, então você pode pegar, ele está aberto, ele não está restrito com senha nem nada. E é presente, é seu, assim como todos os outros que tem nas aulas. E o David Wallace, que a gente ainda não está tratando dela da obra, que é o Penseiro da Lagosta, mas você já consegue a obra lá na aula introdutória dele, lá, do David Wallace. Tem a lagostinha lá, a roxa e laranja lá. Você consegue lá atrás, antes da Nancy Fraser, antes da Mariana Chauí, antes do Hobbes, já está o texto lá, mas terá em todas as aulas do autor, terá o texto, que é o mesmo, disponível para cada um, é um só. Aqui no caso é só esse. O Ailton Krenak, né, este filósofo indígena brasileiro, nascido no ano de 1953, atualmente com 70 anos de idade. Então, que vai tratar justamente dessa ideia do homem como ele é, né? O Ailton Krenak vê o índio como o homem como ele deveria ser, como ele queria ser, como ele é, ele sendo ele, em simbiose com a natureza. Não precisamos ser avessos à natureza, adversários dela. Nós podemos viver bem, né? E essa é a obra do Ailton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, né? E essa, no caso, sendo obra do processo seletivo vestibular da UFPR, Universidade Federal do Paraná, né, da obra específica de filosofia do ano de 2024 para 2025, com o capítulo, né, que é o segundo, do Sonho da Terra, que vai dizer o seguinte: desde o Nordeste até o leste de Minas Gerais, aonde fica o Rio Doce e a reserva indígena das famílias Krenak, e também da Amazônia, na fronteira do Brasil com o Peru e a Bolívia,
no Alto Rio Negro. Em todos estes lugares, as nossas famílias estão passando por um momento de tensão nas relações políticas entre o Estado brasileiro e as sociedades indígenas. Aqui está o Rio Doce. Esse é o rio que fala, então, o Ailton Krenak aí. A tribo dele vive nesse rio, vive nas margens dele. Essa tensão não é de agora, mas se agravou com as recentes mudanças políticas introduzidas na vida do povo brasileiro, que estão atingindo, de certa forma, uma forma intensa de centenas de comunidades indígenas que nas últimas décadas vêm insistindo para que o governo cumpra seu dever constitucional de assegurar os direitos desses grupos nos seus locais de origem, identificados no arranjo jurídico do país como terras indígenas. A casa dos índios. É um direito deles. Está lá na Constituição, então tirar essa casa deles, levar as coisas da sociedade consumista para eles, é não cumprir a Constituição. Propagar essas ideias é uma coisa muito grave. E isso foi feito há tempo já, mas recentemente com muita força. Não sei se todos conhecem as terminologias referentes à relação dos povos indígenas com os lugares onde vivem e as atribuições que o Estado brasileiro tem dado a esses territórios ao longo da história, desde os tempos coloniais a questão de que fazer com parte da população que sobreviveu aos trágicos primeiros encontros entre os dominadores europeus e os povos que viviam onde hoje chamamos, de maneira muito reduzida, de terras indígenas, levou a uma relação muito equivocada entre o Estado e essas comunidades. Como a gente vê aqui, onde eles estão fazendo até um protesto, justamente para pessoas no céu. Ali provavelmente são índios alinhados ali como se fossem formiguinhas fazendo um desenho. Fora garimpo, porque o garimpo destrói a selva. Procura o que está embaixo, exatamente o que acontece em Avatar. Na história de Avatar acontece isso. E as pessoas que estão lá, os Na'vi, eles são indígenas. Eles vivem de acordo com a natureza e tal, eles têm um costume muito semelhante. E os indígenas têm essa ligação com a natureza muito forte. E o que acontece lá é que eles acabam sendo explorados de tal forma, atacados, ameaçados pela ganância do homem humano mesmo, né? O ser humano que vai até lá, né? E quer o minério caro, né? Que é valioso para os humanos, que está debaixo justamente da árvore sagrada. Então eles descobrem que para fazer o povo sair de lá, destrói então a árvore sagrada, né? Que dá para refazer, né? De um dia para o outro. Uma árvore que talvez tenha séculos. E que tudo é uma ligação na natureza, que é Eiwa. A ideia é essa que no cristianismo mesmo, quando foi vista assim, dita assim, algumas pessoas vieram a ser queimados vivos pela Igreja Católica. Giordano Bruno é um grande exemplo disso. Então, essa visão de uma simbiose do homem com a natureza não é bem vista, nem pela cultura capitalista consumista e nem pelo cristianismo, já que espera que o homem procure um paraíso após a morte. Porque se ele tiver um paraíso na Terra, por que ele vai querer morrer? Por que ele vai fazer alguma coisa que mandem ele fazer para garantir isso? Já percebeu que toda vez que alguém impõe uma religião ao outro, quando é religião, é por causa do medo? É pelo medo de ir para o inferno? De sofrer pior ainda? Mas do jeito que isso aqui está, isso aqui já não é um inferno, de certa forma? Porque para muita gente, é o que parece. Acha que o povo da Ucrânia não está vivendo isso agora? Acha que o povo do Oriente Médio, no caso ali, dos locais de Israel, no caso, a faixa de Gaza,
Jerusalém, os palestinos, o Estado Islâmico, Israel, não está vivendo o inferno? Viver com medo? É claro que durante esses anos nós deixamos de ser colônia para constituir o Estado brasileiro e entramos no século XXI, quando a maior parte das previsões apostava que as populações indígenas não sobreviveriam à ocupação do território, pelo menos não mantendo as formas próprias de organização capazes de gerir suas vidas. Isso porque a máquina estatal atua para desfazer as formas de organização das nossas sociedades, buscando uma integração entre as populações e o conjunto da sociedade brasileira. Aí os povos indígenas, é mais uma das terras deles, feita com coisas naturais da terra, vivendo uma vida como eles queriam viver. Eu não estou vendo devastação aqui. O dilema político que ficou para as nossas comunidades que sobreviveram ao século XX é ainda hoje precisar disputar os últimos redutos, onde a natureza é próspera, onde podemos suprir as nossas necessidades alimentares e de moradia e onde sobrevivem os modos que cada uma dessas pequenas sociedades tem de se manter no tempo, dando conta de si, mesmo sem criar uma dependência excessiva do Estado. E onde você vê pessoas que vivem e têm a opção de fazer isso, mas às vezes acabam tendo que viver de uma forma que se tornam dependentes do Estado, da pátria, da nação, do governo. Não precisava ser assim. Tem um fio elétrico passando ali em cima. Olha as roupas que eles usam, não são as roupas nativas. Eles já estão começando a perder a sua cultura aqui nesse momento. Aí chega ali dentro ali da oca, ali da tapera, tem uma geladeira, tem uma televisão com internet, com notebook e celular. O índio está se perdendo nesse processo. É isso que o índio quer? Isso é a vida livre do índio? Se tornar um consumista? Uma vítima da tecnologia, das redes sociais? O Rio Doce, que nós, os Krenak, chamamos de Watu, nosso avô, é uma pessoa, não é um recurso, como dizem os economistas. Ele não é algo que alguém possa se apropriar. É uma parte da nossa construção como coletivo que habita um lugar específico onde fomos gradualmente confinados pelo governo para podermos viver e reproduzir as nossas formas de organização, com toda essa pressão externa. Aqui, o Atu. O rio dos Krenak. Falar sobre a relação entre o Estado brasileiro e as sociedades indígenas a partir do exemplo do povo Krenak surgiu como uma inspiração para contar quem não sabe o que acontece hoje no Brasil, com essas comunidades estimadas em cerca de 250 povos e aproximadamente 900 mil pessoas. População menor do que a das grandes cidades brasileiras. É muito pouco. Esses são os Krenak. Lógico que nessa imagem eles estão no estado ótimo aqui, muito parecido com o original que eles viviam no passado deles, a sua cultura, vivendo um momento, pelo menos aqui nessa imagem, que remete aí às suas origens. Não podemos tirar isso deles. O que está na base da história do nosso país e continua a ser incapaz de acolher os seus habitantes originais, sempre recorrendo a práticas desumanas para promover mudanças em formas de vida que essas populações conseguiram manter por muito tempo, mesmo sob ataque feroz das forças coloniais,
que até hoje sobrevive na mentalidade cotidiana de muitos brasileiros, é a ideia de que os índios deveriam estar contribuindo para o sucesso de um projeto de exaustão da natureza. O Uatu, esse rio que sustentou a nossa vida às margens do Rio Doce, entre Minas Gerais e o Espírito Santo, numa extensão de 600 quilômetros, está todo coberto por um material tóxico que desceu de uma barragem de contenção de resíduos, o que nos deixou órfãos e acompanhando o rio em coma. Faz 1 ano e meio que esse crime, que não pode ser chamado de acidente, atingiu as nossas vidas de maneira radical, nos colocando na real condição de um mundo que acabou. Porque o rio está morto. O Atu morreu com os produtos tóxicos e deixou o povo Krenak órfão. E, de certa forma, não só eles, mas todos os outros povos que dependiam do rio também. Aqui um pouco do povo Krenak hoje, alguns com roupas já não originais deles, sentados diante do rio, morto. O rio em coma, que talvez ainda possa ser salvo, talvez demore muito, talvez nunca mais, mas foi um grande golpe. Se você vê o rio como parte da sua família, como alguém que você ama como um avô, isso não acontece. É grave, isso é triste. É exatamente essa a mensagem do filme Avatar. Quer entender do Krenak? Assista Avatar. É aquilo que ele está falando. Ele está falando para a gente viver como eles viviam. Quando o Jake Sully, ele acaba escolhendo aquela vida. Ele encontra a vida, encontra Eywa, encontra o que muitos chamariam de Deus, Eywa no caso, encontra vida feliz, vida plena. Quando está usando um corpo de um avatar que ele controlava, de uma estação, como um sonho, mas ele percebe que o coração dele já estava lá e eles conseguem fazer com que a alma dele fique dentro do corpo Na'vi, a espécie dos alienígenas azuis com caras de felino lá, altos e bem fortes, muito mais resistentes do que os humanos, bem frágeis perto deles. Mas não é isso que está nessa imagem. Nesse encontro, estamos tentando abordar o impacto que nós humanos causamos nesse organismo vivo que é a Terra, que em algumas culturas continua sendo reconhecida como a nossa mãe e provedora de amplos sentidos, não só na dimensão da subsistência e da manutenção das nossas vidas, mas também na dimensão transcendente que dá sentido à nossa existência. Em diferentes lugares do mundo, nos afastamos de uma maneira tão radical dos lugares de origem que o trânsito dos povos já nem é percebido, atravessando continentes como se estivéssemos indo ali do lado. Se é o certo que o desenvolvimento da tecnologia eficazes nos permite vigiar de um lugar para o outro, que as comodidades tornaram fácil a nossa movimentação pelo planeta. Também é certo que essas facilidades são acompanhadas por uma perda de sentidos de nossos deslocamentos. Quando a gente pensa no mundo como um mundo, como um ser vivo, do qual nós somos parte dele. Ele não está lá para nós absorvermos eles, para nós sugarmos dele, mas sim para cuidarmos dele. Se somos os mais inteligentes dos seres, caso isso se confirme, não é o que parece, pelos resultados. Nossa responsabilidade é cuidar dela. Essa é a nossa mãe. Pode não ser muita coisa para alguém, mas é a única casa que nós temos.
Sentimos-nos como se estivessem soltos num cosmos vazio de sentido e desresponsabilizados de uma ética que possa ser compartilhada, mas sentimos o peso dessa escolha sobre as nossas vidas. Somos alertados o tempo todo para as consequências das escolhas recentes que fizemos. E se pudermos dar atenção a alguma visão que escape a essa cegueira que estamos vivendo no mundo todo, talvez ela possa abrir a nossa mente para alguma cooperação entre os povos, não talvez salvar os outros, mas salvar a nós mesmos. Há 30 anos, a ampla rede de relações em que me integrei para levar o conhecimento de outros povos e de outros governos às realidades que nós vivíamos no Brasil teve como objetivo ativar as redes de solidariedade com os povos nativos. E a gente pensa no mundo onde há o cuidado sobre a terra, onde cuidamos dela, não destruindo ela. Isso é muito sério. Isso é grave. O que aprendi ao longo dessas décadas é que todos precisam despertar, porque se durante um tempo éramos nós, os povos indígenas, que estávamos ameaçando a ruptura ou a extinção dos sentidos das nossas vidas, hoje estamos todos diante da iminência de a Terra não suportar a nossa demanda. A demanda da espécie humana, da humanidade, de o impacto ambiental. Isso não é papo apenas de ecologia. Ou é mesmo, é o tal do mimimi, como eu falo. Você quer saber o que é aula de mimimi? Lê história. Veja sociologia. Veja filosofia. Filosofia de fato. Que vai argumentar, vai questionar o que está sendo feito. É por isso que houve aquela tentativa de destruir o ensino médio, tirando a filosofia, deixando ela por muito pouco um caminho para excluí-la de vez. Conheço alunos, por exemplo, que às vezes no segundo ou terceiro ano não tem noção do que é. É um trabalho quase orgulho conseguir fazer com que eles entendam isso de fato. Não dá tempo, é muito pouco. Não é uma matéria de segunda mão, é uma matéria fundamental. Não só a filosofia, ela é sagrada nesse sentido, mas também é sociologia. O conhecimento do mundo como ele é e dos problemas para entendermos por que está assim e não de outro jeito. Como disse o pajé Yanomami, Davi Copenhague, o mundo acredita que tudo é mercadoria, a ponto de projetar nela tudo o que somos capazes de experimentar. A experiência das pessoas, em diferentes lugares do mundo, se projeta na mercadoria, significando que ela é tudo o que está fora de nós. Essa tragédia que agora atinge a todos é adiada em alguns lugares, em algumas situações regionais nas quais a política, o poder político, a escolha política, compõem espaços de segurança temporária para as comunidades, mesmo quando já esvaziadas do verdadeiro sentido de compartilhamento dos espaços. Ainda são, digamos, protegidas por um aparato que depende cada vez mais da exaustão das florestas, dos rios, das montanhas, nos colocando num dilema que parece que é a única possibilidade para que comunidades humanas continuem a existir à custa da exaustão de todas as outras partes da vida. Este é o Davi Copenhague, que acabou de citar aqui, ou eu estou escrevendo aqui então. A conclusão ou compreensão de que estamos vivendo uma era que pode ser identificada como o antropoceno, o período em que o homem dominou a Terra, em que o homem viveu aqui e causou uma mudança muito forte na Terra toda. Deveria soar como um alarme nas nossas cabeças, porque se nós imprimimos no planeta uma marca tão pesada que até caracteriza uma era que pode permanecer mesmo depois de já não estarmos mais aqui, pois estamos exaurindo as fontes de vida que nos possibilitaram prosperar e sentir que estávamos em casa, sentir até, em alguns períodos, que tínhamos uma casa comum que podia ser cuidada por todos.
E é por estarmos mais uma vez diante do dilema, aqui já aludi, excluímos da vida, localmente, as formas de organização que não estão integradas no mundo da mercadoria, pondo em risco todas as formas de viver, pelo menos as que fomos animados a pensar como possíveis, em que havia corresponsabilidade como os lugares aonde vivemos, e o respeito pelo direito à vida dos seres, e não só dessa abstração que nos permitimos constituir como uma humanidade que exclui todas as outras e todos os tipos de todos os seres e coloca acima dela dos outros seres, animais, vegetais e entes da terra, entidades da terra como a montanha, o rio, a serra, o mar, a selva, a floresta, a savana, as terras geladas, os desertos, aonde a natureza os colocou. Não precisávamos destruí-los. Essa humanidade que não reconhece que aquele rio que está em coma é também o nosso avô, que a montanha explorada em algum lugar da África ou da América do Sul, transformada em mercadoria em algum outro lugar, é também o avô, a avó, a mãe, o irmão, de alguma constelação de seres que querem continuar compartilhando a vida nesta casa comum que chamamos, que é a Terra. E aí acontece esse tipo de coisa. Precisa fazer isso? Isso é um exemplo. Chegou nisso aqui e pronto. É uma questão de tempo do que está em volta ser também dizimado. E não dá para refazer. Você consegue matar uma aranha? Consegue devolver a vida para ela? Consegue devolver a vida para qualquer coisa? Consegue devolver a vida para o frango que você comeu ontem? O nome Krenak é constituído por dois termos. Um é a primeira partícula, Kre, que significa cabeça, e a outra, Nak, que significa terra. Krenak é a herança que recebemos dos nossos antepassados, das nossas memórias de origem, que nos identifica como cabeça da terra, como uma humanidade que não nos consegue se conceber com essa conexão, sem essa profunda comunhão com a terra. Não a terra como um sítio, mas como esse lugar que todos compartilhamos e do qual nós, os Krenak, nos sentimos cada vez mais desraigados. Desse lugar que para nós sempre foi sagrado, mas que percebemos que nossos vizinhos têm quase vergonha de admitir que pode ser visto assim. Quando nos falam que o nosso rio é sagrado, as pessoas dizem isso é algum folclore deles. Quando dizemos que a montanha está mostrando que vai chover e que esse dia vai ser um dia próspero, um dia bom, eles dizem, não é uma montanha. Não, uma montanha não fala nada. Como não fala? Se você entende a língua do mundo, a língua do céu, a língua dos animais, se você conviveu de fato com alguns animais, pode ser o cachorro e o gato, você percebe que eles falam. Você consegue entender o que eles estão pensando, o que eles sentem, o que eles querem. Então, cabeças da terra é o significado da palavra Krenak. Quando despersonalizamos o rio e tiramos esse que é como uma pessoa, é um parente, a pedra que eu converso, a montanha que eu converso. Quando despersonalizamos o rio e a montanha, ou a pedra, quando tiramos deles os seus sentidos, considerando que isso é um atributo exclusivo dos humanos, nós liberamos esses lugares para que se tornem resíduos da atividade industrial e extrativista, porque ela deixa de ser sagrada, deixa de ser respeitada. No nosso divórcio das integrações, em interações com a nossa Mãe a Terra, resulta que ela está nos deixando órfãos. Ela está morrendo, porque ela está sendo assassinada por nós.
não só aos que em diferente graduação são chamados de índios, indígenas ou povos indígenas, mas a todos. Porque não há ninguém aqui que não precise dela. Tomara que esses encontros criativos que ainda estamos tendo a oportunidade de manter, animem a nossa prática, a nossa ação, e nos deem coragem para sair de uma atitude de negação da vida para um compromisso com a vida, em qualquer lugar superando as nossas incapacidades, de estender a visão a lugares para além daqueles que estamos apegados e de onde vivemos, assim como as formas de sociabilidade e de organização que em grande parte dessa comunidade humana está excluída, que em última instância gastam toda a força da terra para suprir a sua demanda de mercadorias, segurança e consumo. E nós estamos nos tornando órfãos da terra. Órfãos de uma terra que nos alimentou, cuidou de nós, nos deu lugar, nos deu prazeres, alimentos, vida, lazer, o palco para vivermos nossos sonhos. Mas estamos ficando órfãos, porque a ação da nossa espécie pode não ser você, está matando ela. E se você não fizer nada, é uma escolha. E a inação também é uma ação. Você deixou acontecer, você não tentou ajudar. Nós precisamos salvar a Terra enquanto pode, enquanto ainda há tempo. Não é de agora que esses avisos vêm sendo feitos, mas esse é um dos mais claros, que o Ailton Krenak nos deu o presente de dizer e de nos tornar conscientes, caso não estivéssemos antes, para salvarmos a Terra, não expandindo as nossas cidades, mas cuidando de nossas florestas, de nossos biomas naturais, dos povos indígenas, dos outros animais que não são os humanos, porque eles também têm direito à vida, e dos filhos e dos filhos deles, dos filhos dos nossos filhos, então, para ter direito a um amanhã, para ter direito a um depois, porque senão não restará casa para os bebês que estão nascendo hoje. E as crianças terão um futuro apocalíptico. Como reconhecer um lugar de contato entre esses mundos, que tem tanta gente, tanta origem comum, mas que se descolaram a ponto de termos hoje, num extremo, gente que precisa viver de um rio e no outro, gente que consome rios como recurso. A respeito dessa ideia de recurso, que se atribui a uma montanha, a um rio, a uma floresta, em que lugar podemos descobrir um contato entre as nossas visões que nos tire desse estado de não reconhecimento uns dos outros? E aí fazemos isso. Nós cortamos pedaços do paraíso. Precisava ser assim. Olha pra gente. A imensa maioria de nós nasceu no mundo onde o nosso berço era de madeira, por exemplo. As cadeiras da casa. Mas precisava ser assim. Não tinha um jeito menos violento? Ou não violento? Não podíamos achar uma forma de viver junto com ela? Junto com a mãe natureza, com a terra, a montanha, o rio, a floresta, todos os outros animais além de nós? E entre nós também haver a paz, através do diálogo, da conversa, não da discussão. Aí já virou briga, aí já virou guerra. Sinceramente, se eu estou perto de uma pessoa que começa a fazer o que chama de discussão, simplesmente tá bom então. Porque essa pessoa não quer ouvir, ela já enfiou na cabeça dela. E é uma pena.
Se tivesse mais diálogos e conversa, não discussão. Diálogo e conversa no sentido platônico, no sentido etimológico da palavra, lá na raiz, na filologia. Conversar abertamente e disposto a ouvir o outro. Não teríamos guerras. Todas elas nasceram de discussões. Se elas fossem para o outro lado, não teria guerra. Se resolveria, mesmo que levasse um ano de conversa. Ou até mais. E aí o que acontece? Simbolicamente é isso. Destruindo a única casa que toda a nossa história foi a única que teve. Pode ser que tenha 100 milhões de planetas aí que poderíamos viver. Aonde é que está? Nós não sabemos qual. E se tivéssemos, então poderíamos ser justificativa para destruir eles, então? E os outros seres que não podem ir até lá? E dos que vão até lá, só dos humanos, quantos aqui irão? Quando eu sugeri que falaria do sonho e da terra, eu queria comunicar a vocês um lugar, uma prática que é percebida em diferentes culturas e em diferentes povos, de reconhecer esta instituição do sonho não como uma experiência cotidiana de dormir e sonhar, mas como um exercício disciplinado de buscar no sonho as orientações para as nossas escolhas do dia a dia, através do nosso pensamento, da nossa reflexão, do pensamento de um ser que entre nós humanos, humano também, então, mas que pensava já de uma base que já era muito mais uno com a vida ao redor, com a vida ao redor, a natureza. Se nós estivéssemos numa situação assim, é esse que nós devemos ouvir. O pensador indígena precisa ser só o brasileiro. Os outros da América do Sul, da América do Norte, os povos nativos originais da África, da Ásia, os aborígenes, Austrália, Oceania, Polinésia, culturas antigas que ainda preservam seu modo original de viver, suas línguas, seus dialetos, sua cultura. Para algumas pessoas, a ideia de sonhar é abdicar da realidade, é renunciar ao sentido prático da vida. Porém, também podemos encontrar quem não veria na vida, sentido na vida, se não fosse informado por sonhos. Nossa, eu sou 100% isso aqui. Se a vida não for para isso, então não serve para nada. Mesmo que sirva para mim, não serve, porque então não quero. Não quero. Eu me recuso. A razão de eu viver é porque eu acredito nos meus sonhos e tento correr atrás deles. Eu tenho esperança nisso. Nas quais pode buscar os cantos, a cura, a inspiração e mesmo a resolução de questões práticas que não consegue discernir, cujas escolhas não consegue fazer fora do sonho, mas que ali estão abertas como possibilidades. Fiquei muito apaziguado comigo mesmo hoje, à tarde, quando mais de um colega das que falaram aqui trouxeram a referência a esta instituição. Do sonho, não como uma experiência onírica, mas como uma disciplina relacionada à formação. A cosmovisão é a tradição de diferentes povos, que têm no sonho um caminho de aprendizado de autoconhecimento sobre a vida e a aplicação desse conhecimento na interação com o mundo e com as outras pessoas. E é isso. E esse é o sentido da vida para o índio. Para as tribos nativas do mundo todo. Viver numa vida feliz, em simbiose com a natureza, no qual todos somos um só. E o rio, tanto é nossa mãe, pai, irmão, avô, bisavô, tataravô,
mas também é muito mais longevo do que nós. É uma grande mãe, um grande pai. E assim, pensa então, nesse segundo capítulo, esse ilustre pensador, filósofo, indígena, incrível, Ailton Krenak. Amigos, se a filosofia não servir para nada, então não tem razão. Só que ela foi a única que tentou resolver as coisas de fato e se pensar fora da caixa. É isso que são os filósofos, os que pensam fora da caixa. É por isso que são tão criticados. Se pensa fora da caixa é justamente isso, um filósofo. E se é o que mais te move a querer entender e encontrar a razão das coisas, aí muito mais. E nunca se esqueçam, a filosofia não é o caminho para a verdade. Nem por uma série de hábitos que levam vantagens. Não é autoajuda, mas sim dúvida. Amigos, espero tê-los ajudado nesse segundo capítulo da obra, então, de Ailton Krenak. E que isso ajude, de fato, vocês a serem aprovados na prova, no vestibular. Quem quiser se inscrever em nosso canal, deixar o seu like, fiquem à vontade, tenham acesso ao texto e podem pegar, fiquem à vontade. Então, tchau para todos e até a próxima. Tchau, amigos.